Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria, o seu blog Santo Nome e o blog Vídeo Mais em Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, obrigado a você, até os dias de hoje, segue a gente, eu fico muito feliz. Pessoas que me conhecem há mais de 32 anos do front aí, do corpo a corpo, pessoa a pessoa. Madre de Deus, hein? Até 32 anos é um tempo considerável, né? Tem pessoas que não têm essa idade ainda. Que é isso, né? Qual a idade que eu tenho? Não, então já passamos bem já de certas do meio século de vida. Mas enfim, estamos aqui para falar e comentar um pouco sobre um artigo científico que foi feito em 2002, né? Pelo João Batista de Oliveira e associados, sobre construtivismo e alfabetização, um casamento que não deu certo. Meu amigo, minha amiga, obrigado a você que participa do nosso canal. Nosso intuito é mostrar para você outras possibilidades. No nosso canal eu sempre falo que não fique só com o que a faculdade está apresentando para você. Dê o seu voo. Uma legislação educacional que é feita, leia. Se você acha que aquela legislação vai de encontro ao já estabelecido, entre em contato, queixe-se, reclame. Né? Não aceite de cabeça baixa a questão. Você pode se posicionar, né, sobre certas questões. Se você faz curso de licenciatura, um licenciado, né, ou qualquer brasileiro, ele pode se posicionar nessa questão. Está errado aqui, hein? Né? E cada vez mais que nós temos brasileiros conscientes em vários setores, a gente pode cobrar das autoridades, né? E aí a coisa pode andar. Né? Mas se todo mundo abaixa a cabeça, diz amém a tudo, a gente vai aceitando as coisas, vai chegar um tempo que a gente vai estar normatizado certas questões, aí virou um hábito, né? Aí é difícil. Então, nosso intuito com o canal aqui é mostrar para você que queira, porque nós sabemos que, né, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Então, você que tem a oportunidade aí de fazer um ensino superior, então aproveite essa oportunidade e faça bem. É pedir demais isso para você? Eu não quero saber se você faz presencial ou semipresencial. Pouco me importa isso. Tem pessoas que aprendem a tocar violão de ouvido e tem gente que vai entrar na escola para aprender com um professor e não consegue. Isso pode acontecer por causa dessas possibilidades aí que a educação pode correr em qualquer local. Então, a você, faça a sua parte. Deus ajuda quem se ajuda, não é verdade ou não? Então nós mostramos para você caminhos. E sobre a alfabetização, foi um dos assuntos que mais eu tive combates na universidade com professores ali, embates, né? Por quê? Porque é o seguinte, construtivismo. Pega aí, meu amigo, minha amiga, né, um jogo de xadrez aí. Joga no chão um jogo de xadrez e dá para a criança. Não vai acontecer nada. Vai ter que ter uma pessoa para ensinar tudo. Tá certo? O alfabeto. Quanto tempo ele levou para ser produzido? Bastante tempo, né? Então por que ficar deixando as crianças tentar fazer uma construção do que elas estão entendendo? Pô, meu irmão, falo que é logo e curto o caminho. Né? Então, a educação não pode ser tão subjetiva. E eles usam áreas de ciência aí e fica certas questões na subjetividade, acreditando que não, a criança vai se desenvolver. Lógico que ela está se desenvolvendo, está crescendo, pô. Ah, me ajuda aí. Então você fica preso ao mundinho de palavras, palavra-chave. Mas o domínio de certos conhecimentos reais, a alfabetização baseada na ciência, que você deveria saber, você desconhece. O que acontece? Dá ruim. Eu vi uma carta do meu tio, que já se foi, meu tio Tid, que ele escreveu para minha tia Nadir, né? Ele estava servindo no exército, agora não me recordo do local, tá? Isso aí já faz tempo, a carta é de 1950, enfim, me ajuda aí. E achei a carta aí, comecei a ler a carta, o respeito da vírgula, o respeito da acentuação, falei assim, pô, meu tio até que série fez? A quarta série. Mas o que ele aprendeu, aprendeu certo. E eu pude perceber isso na carta que ele escreveu.
Agora pega uma pessoa aí, né? E escreve aí, meu filho, uma carta aí. Então, vai ter dificuldade. Algumas pessoas terão dificuldade. Por que isso está acontecendo? Se você acha que está tudo normal, Maria, esse vídeo não vou ver, né, que eu já tô. Beleza. Fique à vontade. Mas se você acha que tem alguma coisa, uma questão pegando aí, então participe da leitura desse artigo junto com a gente aqui. Chegamos no 5º capítulo, são 6 capítulos, mas depois tem as questões finais, tá certo? E nas questões finais a gente vai também ler um pouco. Tem a bibliografia recomendada. Esse artigo aqui estava difícil de achar na internet esses dias aqui, mas eu tenho ele salvo no Internet Archive. No Internet Archive ele fica em formato de tubo, né? Como se fosse o YouTube, só que é de documentos. Então você vai passando os documentos, as páginas, sem sair da página da web que você se encontra. Interessante isso, esse recurso. Que nem do ZideShare. Só que o ZideShare, eu tinha uma conta no ZideShare, ela foi descontinuada. Mais de 5.000 documentos que eu tinha no ZideShare, o pessoal assim, pá, de repente sumiu, né? E você acha que não tem que guardar alguma documentação e alguma coisa sua aí mesmo, né? Só que era documentação de sites e outras coisas, né? Sem nenhuma questão muito específica. Mas enfim, do nada, porque o Scribd comprou o ZideShare. E houve essa mudança aí. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, vamos ler o 5º capítulo, Construtivismo e Alfabetização, quase não deu certo, razões da popularidade das abordagens construtivistas, capítulo 5º. Se apesar das dificuldades de definir o que seja construtivismo e evidenciar o seu efetivo uso na prática, a evidência teórica, experimental e empírica é tão contrária aos seus pressupostos, o que explicaria a popularidade das abordagens construtivistas em geral e especialmente a das suas propostas de alfabetização? Quem vai explicar isso dessa popularidade? O que explicaria o elevado grau de disseminação dessas ideias entre educadores, professores e alfabetizadores? Eu vejo muito isso. Teve até um comentário de uns artigos que nós estávamos lendo. Só que aquela questão, né? Peraí, nós estamos falando de alfabetização, né? Então, essa que é a questão, né? Aqui, vamos frisar aqui, nós estamos falando sobre alfabetização numa faixa etária, né? Em que medida a adesão a essas ideias estaria contribuindo para os baixos níveis de alfabetização e leitura dos estudantes brasileiros? Um cuidado inicial deve ser registrado. De um lado, não se pode atribuir ao construtivismo ou a seus presumidos seguidores um problema como o de baixo desempenho dos alunos das escolas brasileiras. A gente está falando que não pode atribuir só a eles, tá bom? Tá certo. Continuando aqui. Que é muito maior do que uma simples questão de métodos didáticos. É conhecido na literatura o impacto das variáveis externas às escolas. Sobretudo, o impacto socioeconômico, isso é demonstrado entre países e dentro dos vários países, como por exemplo no relatório do OECD 2001. Estamos aqui, tá? Aqui, ó. 2001. No entanto, pelo menos 3 outros conjuntos de evidências são importantes e apontam para a importância de uma boa escolaridade e para o impacto de escolas eficazes. Primeiro, há países com nível socioeconômico muito mais pobre do que o Brasil, onde os resultados da escolarização são muito melhores. Segundo, há evidências de que mesmo controlados os fatores socioeconômicos, há muito o que a escola pode fazer pelos alunos mais carentes e, sobretudo, para esses, ela pode fazer a maior diferença. Terceiro, mesmo os alunos de melhor nível socioeconômico podem aprender mais com o ensino eficaz. Portanto,
Sem negar o papel dos fatores socioeconômicos e sem exagerar o impacto e a importância do construtivismo, cabe indagar se existe alguma relação entre essas propostas e aqueles resultados. Então aqui, ó, tá? Como observado no início desse trabalho, as abordagens construtivistas são escorregadias e fluídas, difíceis de serem definidas e identificadas com precisão. Na verdade, são parte de um movimento maior que ocorreu em alguns países do mundo, sobretudo os de língua inglesa. Em diversos países houve uma coincidência entre a redescoberta dos trabalhos de Piaget e dos métodos ativos nos anos 60, e a insatisfação com os métodos tradicionais de educação, como com o ensino com as limitações do behaviorismo, da instrução programada e, particularmente, com os métodos tradicionais de alfabetização. No caso de países anglófonos, a complexidade alfabética torna o ensino dos fonemas ainda muito mais penoso e difícil do que em países como o Brasil, onde a correspondência entre grafemas e fonemas é muito maior. Daí a frustração ainda maior com esses métodos que exigem muita prática e repetição. Chegamos aqui, ó. Vamos pular aqui, ó. Pronto, chegamos aqui, tá? No Brasil, o movimento construtivista se confunde no tempo com inúmeros outros fatores difíceis de serem separados, mas que, de modo geral, giram em torno da insatisfação com a centralização e o autoritarismo característico do regime militar vigente entre 1964 e 1985. Motivações de toda ordem convergiram em movimentos que tinham como bandeiras tanto críticas e revoltas como propostas positivas. Esses movimentos surgem como reação a... Aqui está as propostas, tá? Propostas de alfabetizar que se limitam a escrever o nome. Métodos de silabação e soletração ineficientes e empobrecedores. Exercícios mecânicos cujo objetivo pedagógico maior é o de manter os alunos ocupados. Instrução programada e propostas behavioristas ou neo-behavioristas, propostas e métodos de ensino que implicavam na diminuição ou perda da discrição ou autonomia do professor. Textos sem sentido, o viúvo viu a ave, vou ver a uva, você vê a uva. Enfim, textos de conteúdo, estruturas e vocabulário controlado, ensino compartimentalizado de leitura e escrita. Estamos aqui, ó. Pobreza na provisão de materiais didáticos de leitura, limitando-se no máximo a uma cartilha. Avaliação sob qualquer forma ou pretexto. Estamos aqui, tá? Do lado positivo, esses movimentos propõem, no campo estrito da alfabetização, ler é muito mais do que decodificar, aprender a ler exige muitos livros, acesso à literatura de verdade, textos de verdade, experiência com variedades de expressão da língua escrita criativa. Estamos aqui, ó. Uso de atividades dinâmicas e enriquecedoras de aprendizagem em situação a folhas de tarefa mecanicistas. Aprendizagem conjunta de leitura e da escrita, inclusive de ler a partir do que se escreve. Forte ênfase em métodos de descoberta em contraposição ao ensino sob qualquer forma, mas sobretudo ao ensino estruturado do que quer que seja. Forte ênfase na leitura como processo de construção de sentido. Estamos aqui, tá? Numa visão mais ampla, esses dois movimentos estiveram associados a outros movimentos de reforma educacional que incluem movimentos em favor de ideias decorrentes do movimento da Escola Nova, o progressivismo de John Dewey, né? Dos métodos ativos, revisão dos objetivos da educação. As propostas nesse nível são, por vezes, contraditórias, incluindo grupos que lutam por uma educação libertadora, outros que lutam pelos
pelos códigos da modernidade, pela educação para a competitividade, para inserção no mundo globalizado, etc. Revisão curricular com maior ênfase em compreensão e menor em conhecimentos de disciplinas. Integração curricular e da relevância do ensino. Empoderamento e valorização dos professores, no sentido de restaurar sua confiança, autoridade e autoestima, e de reação contra a burocratização da educação, das escolas e do ensino. Interessante que essa questão de burocratização, toda vez que você tenta padronizar, né, saindo um pouco do que ele está falando aqui, mas pegando esse gancho aqui para pontuar uma questão, eu tenho um vídeo no canal que fala sobre a padronização do ensino superior, né? Aquela questão das apostilas. Você vê que grandes conglomerados de fundos, né? De participações, empresas mega bilionárias aí que formam holdings, né? Que vão abraçando e incorporando outras instituições. A gente viu o caso aí da Uniaselv comprando a Unicesumar, o grupo que controla a Uniaselv comprou a Unicesumar, né? A Unicesumar é grande, hein, meu? É grande lá no Mato Grosso, se não me engano, né? Dourados, é uma coisa assim, mas é grande, né? A gente viu a Unopar, que eu estudei, era só Unopar, era grande pra caramba, lá no Paraná, no Londrina, onde eu fui, né? Eu ganhei um prêmio, né? E fomos lá passar, foram 5 dias ali, né? Com tudo pago ali na escola modelo, escola fazenda ali, que eles têm lá. A gente vê a força da Unopar, a gente foi nos estúdios, né? Eu fiquei impressionado com o tamanho, falei assim, cara, vi os professores, as professoras que a gente via na tela presencialmente, né? Foi muito gratificante isso. E a Unopar foi vendida para a Anhanguera Educacional, que é do grupo Pitágoras, a Pitágoras Anhanguera Educacional. A Anhanguera, essa faculdade em Anhanguera, quantas faculdades ela comprou e pôs o nome de Anhanguera? O pessoal esquece disso, porque tá o nome Anhanguera, mas várias faculdades aqui na região foram compradas, em Sumaré, em Santa Bárbara, Americana acho que não tem, né? Não tinha. Lá em Campinas, a faculdade de Campinas, vocês lembram disso? Foi tudo comprada por ela. Lá em Osasco a FISO, se não me engano, foi comprada por esse pessoal aí. Lá a Unibero também, não sei, não tem. Então, foi tudo comprado pela Anhanguera Educacional. E passou a ser a Anhanguera Educacional, né? Já estava comprando outras empresas, né? Lá em Santo André comprou uma outra. E eles começaram a fazer apostilas, né? Padronizar tudo. Então, eu comecei a observar esse movimento, falei assim, cara, tá complicado, hein? Aí depois você vê o grupo Cruzeiro do Sul, que é grande pra caramba também. Tem quantas faculdades? Tem várias e várias dentro dele ali e tal, né? A Uninter tá resistindo, né? Não sei até quando, né? Se já caiu por terra agora, me comenta aí no comentário do vídeo aí, tá? Mas enfim, continuando aqui a leitura. Educação centrada no aluno, levando em conta as diferenças individuais e a sensibilidade para reconhecer suas limitações e progressos. Estamos aqui, tá? É difícil identificar pessoas que poderiam se colocar contra a maioria desses objetivos e bandeiras. É verdade. Sejam as reativas, sejam as proativas, o que pode explicar o grande sucesso do movimento é seu caráter de reação e contestação e o elevado nível de generalidade e ambiguidade. Interessante esse ponto aqui, ó. O elevado nível de generalidade e ambiguidade, com que esses objetivos são colocados, permitindo a inclusão de distintos pontos de vista. Tá entendendo aqui? Por isso que faz sucesso. Ele está argumentando bem aqui. Interessante a estrutura do argumento aqui, né? Mas isso não é suficiente, não é o suficiente, sobretudo no campo da educação, tão cheio de dissensões, contradições e incertezas, é verdade. E se a evidência científica contrária às teses construtivistas em alfabetização é tão forte e contundente, o que explicaria que tanta gente, incluindo pesquisadores, professores universitários, professores
formadores de professores, técnicos de secretarias e ministérios de educação, editores de revistas supostamente científicas em educação, tantas pessoas com ideologias tão diversas ficassem na contramão do progresso e das evidências científicas e empíricas. Caramba, hein? Eu tenho uma resposta. A maioria dessas pessoas aí, ó, né, quando fala sobre qualquer questão, por exemplo, pelo menos no que eu aprendi a ver no blog, né? O blog teve uma época que tinha muitos comentários durante um dia só, tinha uns 30 comentários em vários, reunindo várias postagens, sem contar os e-mails que a gente recebia, que eu recebia, né? Então você vê que os argumentos são o quê? A pessoa, se você pergunta, você alfabetizou quantos? Durante quanto tempo aí? Aí você vê que a pessoa, opa, mas por que você está falando tanto disso aí? Eu estou falando sobre a alfabetização, né? Está falando de outra série ali. Que de repente, se fizer um estudo naquela série ali, de repente tem algumas questões que estão equivocadas, mas esse é um ponto. O ponto é sobre a alfabetização. Você alfabetizou quantas pessoas você conseguiu? Você está fazendo isso aí? Você está conseguindo alfabetizar seu filho? Quantas pessoas que passaram pela educação são licenciados e têm dificuldades de alfabetizar seus filhos? É verdade ou não? É duro isso aí, né? Mas enfim, né? Mas por que isso acontece? Né? A gente vê os fonemas ali, né? Enfim. Então, estamos aqui, ó. Uma hipótese que pode ser empiricamente verificada é de que a maioria dos professores, técnicos e mesmo especialistas que se dizem construtivistas não fazem a menor ideia do que isso significa. Raras dessas pessoas leram qualquer obra de Piaget, não sabem em que época viveu Vygotsky ou quais são os fundamentos, conceitos teóricos e empíricos em que se baseiam métodos construtivistas de alfabetização. Simplesmente ficou sendo politicamente correto ser construtivista. Eu acredito nessa hipótese, hein? Essa palavra aqui, ó, vamos contextualizar, né? Esse politicamente correto, o que significa? Todo mundo fala tão bem e você fala mal. Só que eu não conseguia. Eu falei assim, cara, isso aqui tá errado, isso aqui, cara. Não dá pra acreditar nesse negócio, nessa pataquada aqui, não. Não dá. Na alfabetização, não. Em outras questões pode ser que sim, mas na alfabetização tá difícil, hein? Mas esse argumento é frágil, mesmo porque dificilmente explicaria tamanho grau de adesão. Se as pessoas são totalmente desinformadas, e muitas talvez ou sejam efetivamente, por que aderir a esse movimento e não a outras correntes de pensamento? Por que Piaget e não Chomsky, Marcuse ou Freud? Uma hipótese talvez mais adequada para tamanha convergência reside no espírito anticientífico dessas propostas, que de resto nada tem a ver com o rigoroso espírito científico de Piaget. Os principais proponentes internacionais e os gurus, inclusive nacionais, do movimento construtivista. Estamos aqui, ó. Estamos aqui, tá? Uma hipótese talvez mais adequada científica. Os principais proponentes internacionais, os gurus, inclusive nacionais do movimento construtivistas aplicado à alfabetização, descreem da utilidade de métodos racionais e científicos para o estudo da aprendizagem da alfabetização e, de modo especial, de avaliação. Muitos dos adeptos desse movimento também incorporam muitas das teses pós-modernas, sobretudo as referentes ao relativismo científico e as de desconstrução e ressignificação da realidade. Um dos resultados dessa atitude é o perfil dos professores dos cursos de pós-graduação em educação, cursos esses cada vez mais carentes de pesquisadores formados em métodos de pesquisa científica e particularmente de natureza empírica e quantitativa. Isso também se reflete na escassez de estudos, pesquisas e, sobretudo, de informação que impera no país. Basta analisar as publicações das teses e revistas científicas sobre a educação ou visitar as bibliotecas das faculdades de educação para se comprovar a veracidade desta afirmação. Olha só, eu tive a grata oportunidade de visitar sempre, eu era metalúrgico, né? Em 2004, no ano de 2004, eu trabalhava na Autotrac
uma firma do Nelson Piquet, foi um dos meus melhores patrões, né? O seu Bardella também, a Bardella, quando trabalhei lá, também foi meu primeiro padrão, né? Registrado com 14 anos pelo Senai, foi um ótimo patrão. E o seu Antônio Emílio de Moraes, né? Lá no Grupo Votorantim também foi um ótimo patrão, mas o Nelson Piquet foi o melhor de todos. E quando trabalhava ali, eu tinha a oportunidade eu ia de sábado, né? Bem de manhãzinha, que eu tinha que fazer compras, né? E depois ficava umas 2 horas ali na biblioteca, né? Uma hora e meia às vezes, lá da Unifiel. Em Osasco tinha um campus ali perto da prefeitura, né? E tinha um campus da Viriara, né? Se você não sabe, a entrada de visitantes na universidade é gratuita. Você pode entrar, pode ver a biblioteca, pode ter acesso, não pode levar para casa, né? Porque você não é aluno. Você pode usar o computador lá, com a internet e tudo. Então, poxa, eu gostava muito de nesse ambiente, via certas questões da biblioteca. E também na biblioteca da Unifiel de pós-graduação, lá também tive a oportunidade de ir também. Na biblioteca da Unicamp, né, em Campinas, enfim. Na própria biblioteca da Unopar, Campinas, né, que tinha um laboratório lá, tinha uma biblioteca, né, considerável ali. Não muito vasta, mas enfim, a gente vê e observa que essa questão aqui que ele está falando, né? Eu tenho um costume, sempre coloco no canal, vocês são testemunha disso, sempre coloco teses, doutorados, tese de doutorado, dissertação de mestrado e monografia. Eu estou sempre dando uma lida, sabe? E você vê que é isso que ele está falando aqui. Pô, mas às vezes é até cansativo de ler, cara. Você vê tudo ninguém assim, não tem uma questão, sempre parte da mesma premissa, né? Então é difícil, hein? Estamos aqui, né? A hipótese, deixa eu ver aqui. Essa atitude, chegamos aqui, ó. Essa atitude em ampla acolhida nos setores intelectuais que intitulam pós-modernos, que tornam suspeitas a lógica, a pesquisa empírica, os métodos científicos, as disciplinas científicas e que absolutizam o relativismo. Nesse contexto, então, só que o relativismo na alfabetização vai dar ruim, né? Tá entendendo? É como se, vamos supor, você acha que é relativo aprender a andar de bicicleta corretamente. Sem você aprender a andar, você não vai conseguir andar de bicicleta. Mas você pode achar que isso é relativo, mas o mundo real vai contradizer você. Então, só que na alfabetização, quantas pessoas serão prejudicadas? E essas pessoas que estão apoiando esse relativismo, elas não têm conta a prestar a ninguém, né? Nesse contexto em que tudo vale, tudo é legítimo, o discurso substitui a prática, é isso mesmo, o discurso substitui a prática, as boas intenções dispensam a análise de resultados, eu tenho boa intenção, vai dar certo. O experimentalismo ocupa o lugar da experimentação, que interessante, ó, experimentalismo ocupa o lugar na experimentação, que uma palavra que é semelhante aqui, mas você vê que tem quanto de significado diferente. O politicamente correto substitui o cientificamente correto. Parece haver uma mistura de ideologia pós-moderna com atitudes anti-establishment. Há também uma rejeição da cultura dominante por uma população que inclui professores e intelectuais que na realidade nunca participaram dessa cultura. Interessante isso, hein? Chegamos aqui, ó. Essa atitude revela, sem dúvida, a tentativa de desenvolver uma cultura alternativa que não seja a tradicional dominante, mas que também já não pode ser o marxismo. Tais tentativas sempre esbarram no risco de cair nos radicalismos externos. Do Talibã a outros sectarismos ideológicos, políticos ou pedagógicos tão comuns entre nós. De todas essas tentativas no campo da educação, parece ter sobrado o construtivismo, que tem a vantagem de oferecer um bom discurso e ninguém saber exatamente o que é. Se a rejeição às técnicas mais comprovadas de alfabetização faz parte disto, então ela está associada a um quadro muito mais preocupante de alienação social e cultural dos professores, que se revela em coisas que vão dos conteúdos
proto-marxista dos cursos e livros didáticos de geografia e história, a mobilização sindicalista de cunho corporativista extremado e a fascinação pelos florais de bar. Essa aqui foi engraçado. Estamos aqui, ó. Desculpa. Associando os dois últimos raciocínios, a pouca informação e o predomínio do irracionalismo, abre seu caminho já percorrido entre outras épocas da história para o consenso irrefletido. Interessante. Não é consenso com reflexão, não. É irrefletido. Pô, ele está falando desse pessoal aí, né? Para unanimidade burra, né? Para o group think, para o predomínio do pensamento hegemônico. É curioso como a história se repete e não poupa sequer os meios intelectuais e os grupos mais educados de uma sociedade. Meu amigo, minha amiga, você que acompanha nosso trabalho, né? Há uma agenda, tem uma agenda que tem várias questões dentro dessa agenda, vários pontos, né? Para essa agenda girar, e a educação é um deles. Você aí vai fazer uma tese de mestrado, quer dizer, uma tese de doutorado, você não consegue fazer numa universidade pública. Aqui, Unicamp, faz uma tese aí contra Paulo Freire. Você vai conseguir recurso? Não vai, meu filho. Não vai, mas como é que é isso aí? Você tem que dizer amém, você não tem nenhuma coisa contrária ali, tal. Você tem que dizer amém. Quanto construtivismo, quanto qualquer coisa que seja, não pode. Você tem que rezar a cartilha desses caras. Mas que pensamento hegemônico é esse? Agora, se eu falo hegemonia cultural, é isso, cara. E com a ascensão de pontos de vista diferentes, com a ascensão da internet, dos sites, dos blogs principalmente, né? O e-mail ainda é um bom recurso, hein? Dos meios aí que você está pesquisando na internet, você abre o leque de opções, você vai ter acesso ao que estão discutindo na Europa. Aí você vê que nós estamos atrasados. Pô, nós estamos atrasados. Essa discussão que nós estamos tendo agora, eles já tiveram lá atrás, a gente está patinando aqui agora. Então, nesse relativismo que ele está nos falando aqui, o que acontece? Qualquer Zé Ruela que aprenda os trejeitos de falar, né? Esse relativismo aí no meio da educação, vai falar qualquer groselha, vai vestir uma roupa muito bacana, vai usar um óculos muito charmoso, né? Vai falar essas palavras-chave, né? E se ele for politicamente engajado e tiver um padrinho, ele vai subir em certas esferas. É isso que acontece. Mas essa pessoa, na prática, que ele fez mesmo? Mas enfim, o que ele contribuiu de fato? Você não sabe. Mas você está ali acreditando em palavras e narrativas. Aí não dá, né? Chegamos aqui, tá? Embora associados às melhores motivações, há muitas tradições positivas da história da educação e apesar das importantes e novas contribuições que trouxeram e continuam trazendo para os métodos de ensino da leitura e da escrita essa associação com o anti-intelectual, o anti-racional e o anti-científico, transformaram o construtivismo aplicado à alfabetização num desserviço à educação e particularmente aos alunos de menor condição social, que constituem a maioria do alunado das escolas públicas do Brasil. O importante é recuperar o lado bom desse movimento canalizado para objetivos educacionais saudáveis. O que ele está falando aqui é uma coisa interessante. Veja só. Muitas pessoas que se dizem construtivistas, seguidores de Piaget, aderiram a essa questão anticientífica. Elas produzem narrativas e tentam fazer aquilo dar certo, mas atualmente não está dando certo. Pô, mas isso está sendo científico ali? Não está. Então você tem que... Né, se uma questão está dando errado, você tem que mudar, né? Então, meu amigo, minha amiga, chegamos aí ao final dessa leitura. Em outro momento iremos fazer o texto, o título, capítulo 6º, discussão e saídas, né? Então, na época da faculdade, eu lembro que eu tive muita
questão aí na alfabetização. Por quê? Porque quando você vem, você que é metalúrgico, você lida com o real. Você vai montar uma peça, vai soldar, vai cortar, vai calandrar. Calandrar deixa uma chapa que é reta, cilíndrica, que nem um tanque. Eu vou montar um tanque de combustível. Um tanque, né? Para esses caminhão tanque que transporta gasolina. Já fiz alguns, né? Você tem que calcular, né, o diâmetro médio vezes o π, para você cortar a chapa, conformar ela e depois calandrar, depois soldar, enfim, tá certo? Não. Então, quando você lida com a realidade, você não pode brigar com o meio físico ali, tá certo? Então, esse pessoal que fica só falando, mas o professor mesmo que está em sala de aula e vê a dificuldade que ele enfrenta, então ele tem que dar o jeito dele, né? Mas quantas pessoas que falam sobre construtivismo, mas você não está falando de construtivismo. Porque o que o professor falou aqui para nós aqui foi o seguinte: o Piaget, um lado, ele é científico, beleza, mas questões ali foram saltadas em cima do nome de Piaget, como construtivismo, que não são científicas. Tá compreendendo a questão? Que louco isso, né? Então, a pessoa está falando que é, mas não é construtivista, nem ela é construtivista de fato. Ela segue esse modismo aqui do anti-establishment. Mas, na verdade, o estamento burocrático aqui no Brasil, o status quo, né, quer que você não aprenda. O governo não tem interesse que você aprenda. Tá certo? Pô, vai deixar cidadãos conscientes e cultos? Pô, não dá, né? Ah, João Maria, mas é difícil, né? Como que o pessoal pobre pode conseguir? Pô, Machado de Assis surgiu da onde? Fez faculdade aonde? Ele se limitou pela onde ele vivia? Não. Então, ele tem que também fazer isso, né? Dar alternativa para as crianças através da educação. A educação é um meio possível aí, né? E quando a pessoa tem educação de verdade, ela vai em frente. Agora, o que acontece? A gente não consegue alfabetizar corretamente nossas crianças, né? E aí essa criança cresce e chega na faculdade. E ela segue um caminho que muitos de nós não seguimos esse caminho. Eu entrei na faculdade, mas já tinha meu filho, né? Ele tinha, quando eu fui para a faculdade, em 2000 eu fiz o vestibular em 2005, né? Em 2006 eu fui para a faculdade, meu filho tinha 5 anos, né? Eu já tinha minha casa, graças a Deus, né? Muita luta, era um metalúrgico, mas... Então, mas quantos jovens aí, né? Que não faz um pé de meia, não constrói, né? Enfim, e faz um caminho que, pô, meu, você não for fazer um curso profissionalizante ali, um curso ali e tal, ter uma profissão ali, uma ocupação, e depois ir para a faculdade, estudar de noite, enfim. Você resolveu ficar esse ato aí na faculdade, e aí isso te prejudicou, porque você, ao sair da faculdade, você se depara com o mercado de trabalho. Então, para você ser colocado no mercado de trabalho, você pode dar sorte ou não pode não dar sorte. Então você perdeu esse tempo todo aí, de repente aquela pessoa que estava ali lidando com a realidade, pobre, como nós, né, na época, pô, cara, eu quero ser mecânico de automóveis, eu quero ser mecânico aqui, eu quero ser ali, eu sou um empreendedor ali, eu quero ser isso, aquilo, eu sou um gesseiro, que eu aplico gesso ali e tal, né, eu até ganha consideravelmente, eu sou aí chapeiro, sei lá, qualquer coisa que seja, um ajudante de caminhão aí, ó, é 200 conto por dia que você pode ganhar, meu. E se você fizer uma ou duas mais, você pode ganhar mais do que isso. Tá entendendo? Eu lembro meu amigo aí, ó, quantos bicos eu fiz com ele, hein? Né? Então, é quase 200 conto que eu ganhava dele aí, né? Só numa questão só, né? 4 vezes no mês, aí quase 800, entendeu? Ajuda pra caramba. Então, você tem que pensar no plano B, né? E colocar na cabeça das pessoas só a faculdade que vai te salvar. Não é verdade. Às vezes você vai ter o seu diploma, vai estar na fila do emprego aí procurando qualquer coisa e não conseguindo encontrar. Então você tem que ter um emprego, tem que ter uma profissão, pode ser técnico, qualquer coisa que seja assim, né? Onde aparecer oportunidade, né? Ter seu salário e conquistando suas coisas. E aí quando você estiver mais tranquilo, que vai estar, se você é solteiro, né, que você é jovem, você vai pagar a sua faculdade e fazer bem o curso.
Quem tem vontade consegue fazer. Se você tem condições e dinheiro para fazer uma faculdade daquele jeito lá, você pode fazer, mas nem todo mundo é assim, né? Tem essa sorte, né? Mas enfim. Então colocar na cabeça da turma que ter ensino superior é o máximo de tudo. E às vezes você tem um nível superior, mas não escreve direito, né? Não lê, né? Não mudou. As pessoas veem, pô, esse cara tem um nível superior, mas tá louco, hein? As pessoas conversam isso por aí, né? Então, não seja mais um desse tipo aí. Modifique-se, vai lá pra frente, corrija o que está errado em você, melhore aí, né? Enfim, não adianta nada ter um nível superior e não conhecer certas questões da sua própria questão que você fez aquele curso. Duvide tudo, depois duvida do estudo de hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.